sabe por que estamos vivos hoje? É graças a um homem fiel que andou com Deus há muito tempo. O nome dele era Noé. A Bíblia, em Gênesis capítulo 6, diz que lá no passado, uns 600 anos depois da morte do primeiro homem, Adão, anjos do céu olharam para a terra e observaram as mulheres. Notaram que elas eram muito bonitas e começaram a ter pensamentos errados. Abandonaram o céu e tornaram-se como homens para se casar com elas. O que fizeram era desnatural e muito errado. As mulheres tiveram filhos que se tornaram gigantes violentos, chamados nefilins. Eles batiam nas pessoas. Muitos homens seguiram seu mau exemplo. Sem dúvida, até crianças tornaram-se violentas. As pessoas, naquele mundo violento, não ligavam para o sofrimento dos outros. Aproveitavam a vida, casavam-se, comiam e bebiam. Compravam e vendiam e não se importavam com Deus. Havia violência em toda a parte. Pessoas inocentes eram atacadas. O que Jeová Deus achava daquele mundo mau? Ele viu que a maldade dos homens estava em toda a parte. E que os seus pensamentos eram maus o tempo todo. Jeová ficou triste ao ver a maldade dos homens. O que Deus decidiu fazer? Ele disse: "Vou exterminar os homens da face da terra." Será que não sobraria ninguém na terra? Sobraria sim. A Bíblia nos diz que naquela época violenta, pelo menos um homem obedecia a Deus: Noé. Este homem, temente a Deus e sua esposa, tinham 3 filhos. Provavelmente Jafé era o mais velho. Sem era o do meio. E Cã, o mais novo. Esses filhos obedientes e as suas fiéis esposas ajudariam muito numa tarefa especial que Deus daria a Noé.
por que Noé foi favorecido por Jeová? O que o tornava especial? Noé era um homem fiel, que andava com Deus, servindo-o dia a dia. Noé era diferente dos demais da humanidade. Ele obedecia a Deus. Como Jeová destruiria aquele mundo mau? Ele disse: "Vou causar um grande dilúvio para limpar a terra. A água será tanta que tudo se afogará." Mas e as aves e os animais? E o fiel Noé e a sua família? Jeová deu a Noé instruções sobre como construir uma arca que salvaria vidas. Como seria a arca? Teria o formato de uma enorme caixa comprida. Seria estreita e comprida, com um fundo plano e quadrada nas pontas. Eles tiveram de limpar uma grande área a fim de marcar as medidas para essa enorme arca. Pode imaginar o seu tamanho? Mais de 120 metros de comprimento, bem maior do que um campo de futebol. Uns 20 metros de largura e a altura de um prédio de 3 andares. Noé provavelmente a construiu perto de uma floresta, onde era fácil conseguir madeira. Mas, como Noé e a sua família, apenas 8 pessoas, construiriam uma embarcação tão grande? Era algo que nunca tinham feito. Com a ajuda de Deus, conseguiram construir a arca. Além deste trabalho, eles tinham outra tarefa importante. Tinham de avisar os vizinhos sobre o dilúvio. Pode imaginar como aquelas pessoas devem ter reagido à pregação? Provavelmente diziam: "Seus tolos! Por que estão construindo essa caixa enorme? Estão perdendo tempo. O mundo não vai acabar." Não fizeram caso do aviso de Noé e simplesmente continuaram na sua rotina. Mas Noé escutou a Deus, não aos seus vizinhos. Ele e a sua família precisaram de muito tempo para construir a arca. Por mais de 40 anos, trabalharam arduamente na construção. Finalmente, a arca ficou pronta. Era a prova de água. Havia janelas ou aberturas em volta de toda a arca para a passagem de luz e de ar puro. Havia também uma grande porta num dos lados. Preparando-se para o longo tempo que ficariam na arca, Noé e a família tinham de providenciar frutas, grãos e outros alimentos.
Precisavam levar água para si e para os muitos animais e aves. Mas isso não era tudo. Tinham ainda outra tarefa desafiadora e urgente. Gênesis capítulo 7 nos fala que Noé e a família começaram a conduzir todas as espécies de animais para a arca. Tinham pouco tempo para isso. Por quê? Porque Deus disse: em apenas 7 dias farei chover sobre a terra por 40 dias e 40 noites. A terra toda será inundada. Exterminarei toda coisa que respira. Portanto, leva para a arca 7 de cada animal limpo, para ser usado na minha adoração. Das outras espécies, leva 2. Jeová deve ter ajudado Noé a conduzir as muitas espécies de animais para a arca. Nenhum foi esquecido, nem mesmo os pequeninos, os rastejantes, nem os mais lentos. Será que Noé perdeu tempo? Será que pensou, vou deixar para amanhã? Não, ele fez conforme tudo que Jeová lhe ordenou. Não foi fácil, mas novamente ele e a sua família mostraram temor e obediência a Deus. Fizeram tudo o que Deus mandou. Quando todos os animais estavam seguros na arca, Jeová fechou a porta. Agora, Noé e a sua família tiveram de esperar. Será que o dilúvio viria? Ou fariam papel de tolos trancados na arca? Assim como Deus dissera, os céus se abriram. Choveu sem parar. Era um dilúvio. O aguaceiro caiu por 40 dias e 40 noites. Jeová cumpriu a sua palavra. As águas foram subindo. Imagine como todos se sentiram quando a arca começou a flutuar. Os
Os animais ficaram assustados. Não sabiam o que estava acontecendo. A arca começou a subir devagar, junto com as águas. Por fim, até os montes mais altos foram cobertos. A terra ficou inundada por 150 dias. O que aconteceu a todas as pessoas más, violentas, que haviam caçoado dos avisos de Noé? Morreram afogadas. Durante todos os meses que a arca flutuou, Noé e a sua família ficaram ocupados. Eles cuidaram das suas próprias necessidades e das dos animais. Apenas os animais dentro da arca e Noé e a sua família se salvaram. 8 pessoas sobreviveram porque escutaram a Jeová e fizeram o que ele mandou. Fizeram tudo o que Deus mandou. A seguir, Deus fez soprar um vento sobre a terra para secá-la. As águas começaram a baixar, formando oceanos, mares, lagos e rios. Imagine como Noé e a sua família se sentiram quando a arca, de repente, pousou no Monte Ararat. O que aconteceu a seguir? Gênesis capítulo 8 diz que Noé soltou um corvo para ver se havia terra seca por perto. Mas o corvo ia e voltava. Não havia onde pousar. Depois, Noé soltou uma pomba. Mas mesmo indo bem longe, ela não encontrou árvores. Igual ao corvo, ela também voltou. 7 dias depois, Noé soltou a pomba de novo. Ela voltou com uma folha de oliveira recém-arrancada no bico. Noé soube então que algumas árvores já não estavam cobertas pela água. Por fim, o solo secou. Noé aguardou a próxima ordem de Jeová. Deus disse: sai da arca, tu e toda a tua família, e todas as aves e os animais. Como você teria se sentido após ter sobrevivido ao dilúvio? Teria ficado muito grato a Deus. E foi exatamente assim que Noé e a sua família se sentiram. Ficaram tão gratos que construíram um altar para Jeová. Ofereceram sacrifícios de agradecimento sobre ele. Deus se agradou muito disso.
Noé e a sua família ficaram muito felizes por Jeová tê-los salvado. Jeová os abençoou e lhes disse para ter filhos e espalhar-se pela terra. Com o tempo, os filhos e as noras de Noé tiveram seus próprios filhos. Os animais também tiveram seus filhotes. Assim, os humanos e os animais começaram a espalhar-se por toda a terra. Jeová fez uma promessa solene a Noé e ao restante da humanidade. Nunca mais enviarei um dilúvio para arruinar toda a terra. Ele lhes deu algo belo no céu para ajudá-los a lembrar-se da sua promessa. Dou deveras meu arco-íris na nuvem, e ele tem de servir como sinal do acordo entre mim e a terra. Você também pode ser igual a Noé. Como? Por aprender do seu bom exemplo. Ele tinha uma família forte e espiritual. Juntos, construíram a arca e cuidaram dos animais. Eles também pregaram a um mundo descrente. Noé era pregador da justiça. Noé andou com Deus, e nós também precisamos andar com Deus. Como? Precisamos pregar as boas novas de que Deus prometeu eliminar os maus. Ele restabelecerá o paraíso na terra para todas as pessoas boas que o servem e seguem o seu Filho Jesus. Então, Noé e sua família serão ressuscitados para viver na terra. Estará lá junto com a sua família? Estará no paraíso para falar com eles? Se andar com Deus, com certeza estará lá. Eles batiam nas pessoas. Muitos homens seguiram seu mau exemplo. Sem dúvida, até crianças tornaram-se violentas. As pessoas, naquele mundo violento, não ligavam para o sofrimento dos outros. Aproveitavam a vida, casavam-se, comiam e bebiam. Compravam e vendiam e não se importavam com Deus. Havia violência em toda a parte. Pessoas inocentes eram atacadas. O que Jeová Deus achava daquele mundo mau? Ele viu que a maldade dos homens estava em toda a parte.
e que os seus pensamentos eram maus o tempo todo. Jeová ficou triste ao ver a maldade dos homens. O que Deus decidiu fazer? Ele disse: "Vou exterminar os homens da face da terra." Sabe por que estamos vivos hoje? É graças a um homem fiel que andou com Deus há muito tempo. O nome dele era Noé. A Bíblia, em Gênesis capítulo 6, diz que lá no passado, uns 600 anos depois da morte do primeiro homem Adão, anjos do céu olharam para a terra e observaram as mulheres. Notaram que elas eram muito bonitas e começaram a ter pensamentos errados. Abandonaram o céu e tornaram-se como homens para se casar com elas. O que fizeram era desnatural e muito errado. As mulheres tiveram filhos que se tornaram gigantes violentos, chamados Nefilins, dos demais da humanidade. Ele obedecia a Deus. Como Jeová destruiria aquele mundo mau? Ele disse: "Vou causar um grande dilúvio para limpar a terra. A água será tanta que tudo se afogará." Mas e as aves e os animais? E o fiel Noé e a sua família? Jeová deu a Noé instruções sobre como construir uma arca que salvaria vidas. Como seria a arca? Teria o formato de uma enorme caixa comprida. Seria estreita e comprida, com um fundo plano e quadrada nas pontas. Eles tiveram de limpar uma grande área a fim de marcar as medidas para essa enorme arca. Pode imaginar o seu tamanho? Mais de 120 metros de comprimento, bem maior do que um campo de futebol. Uns 20 metros de largura e a altura de um prédio de 3 andares. Noé provavelmente a construiu perto de uma floresta, onde era fácil conseguir madeira. Mas, como Noé e a sua família, apenas 8 pessoas, construiriam uma embarcação tão grande? Será que não sobraria ninguém na terra? Sobraria sim. A Bíblia nos diz que naquela época violenta, pelo menos um homem obedecia a Deus: Noé. Este homem, temente a Deus, e sua esposa tinham 3 filhos. Provavelmente Jafé era o mais velho.
Sem era o do meio. E Cã, o mais novo. Esses filhos obedientes e as suas fiéis esposas ajudariam muito numa tarefa especial que Deus daria a Noé. Por que Noé foi favorecido por Jeová? O que o tornava especial? Noé era um homem fiel, que andava com Deus, servindo-o dia a dia. Noé era diferente, era algo que nunca tinham feito. Com a ajuda de Deus, conseguiram construir a arca. Além deste trabalho, eles tinham outra tarefa importante. Tinham de avisar os vizinhos sobre o dilúvio. Pode imaginar como aquelas pessoas devem ter reagido à pregação? Provavelmente diziam: seus tolos! Por que estão construindo essa caixa enorme? Estão perdendo tempo. O mundo não vai acabar. Não fizeram caso do aviso de Noé e simplesmente continuaram na sua rotina. Mas Noé escutou a Deus, não aos seus vizinhos. Ele e a sua família precisaram de muito tempo para construir a arca. Por mais de 40 anos, trabalharam arduamente na construção.